Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Aqueles que estão visitando nós a primeira vez, que sejam bem-vindos e acolhidos. E aqueles que já vieram outras vezes à nossa casa, que possam ser acolhidos mais uma vez, bem acolhidos mais uma vez. Hoje não está tão cheio, né? Pelo menos de encarnados, né? Os encarnados espero que estejam bastante. E antes da gente iniciar o Evangelho da Noite, eu vou passar um recadinho. Sexta-feira, após o feriado, até porque a nossa casa não está abrindo às quintas-feiras, haverá as atividades normalmente, tá? Então, tanto na sexta, com o atendimento que nós temos igual hoje na quarta, quanto no sábado, que é o atendimento infanto-juvenil, e também a palestra com os passes, vão estar funcionando normalmente. A espiritualidade não segue calendário, né, de feriados, não tem ponto facultativo, não tem dia, não tem noite. E a gente tenta fazer o nosso melhor, tá bom? Vamos então nesse momento buscar levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, o nosso Mestre, esquecendo as dificuldades do nosso dia, entrando em sintonia com a equipe espiritual aqui presente, os nossos mentores, amigos, que nos acompanham, que nos inspiram. Vamos nesse momento abrir a nossa mente, acalmar o nosso coração, para juntos podermos refletir sobre o Evangelho do nosso Mestre. E assim, gratos por esta oportunidade, pedimos licença a iniciar as nossas reflexões, agradecendo a Deus pela prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome. Venha a nós o nosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações da vida, livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bem, hoje nós vamos fazer uma reflexão que não é do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos falar especificamente de uma parábola. Todos sabem o que é uma parábola? Parábola é uma história que tem a finalidade de explicar algo ligado à ética, à moral, a valores. E parábola era a maneira que Jesus tinha de transmitir algum conhecimento dessa forma e se utilizando de situações da natureza ou do cotidiano da sociedade da época que ele vivia. Então hoje nós vamos refletir sobre uma parábola muito famosa, que é a parábola do filho pródigo. Essa parábola se encontra em Lucas, no capítulo 15, nos versículos 11 a 32. Eu trouxe um livro aqui, de propósito, que é um livro de 1928, de Caimar Schutter, chamado Parábolas e Ensinos de Jesus. Ele, apesar de ser de 1928, tem quase 100 anos, ele já deve estar, deixa eu até, curiosidade aqui que eu não lembro, é janeiro de 1928, está na 27ª edição, pelo menos o que eu tenho aqui de 2015. Ele é um excelente livro, porque ele traz boa parte das parábolas de Jesus e ele faz os comentários na luz da visão espírita, né? Então eu vou pedir licença para vocês que eu vou ler a parábola e juntos nós fazemos a reflexão. Então vamos lá. Parábola do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço a seu pai: meu pai, dá-me a parte dos bens que me tocam. E ele repartiu seus haveres entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu,
partiu para um país longínquo e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, e este o mandou para seus campos a guardar porcos. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Caindo, porém, em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei a meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu, e diante de ti já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi a seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai viu e teve compaixão dele, e correndo, abraçou-o e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu, e diante de ti já não sou digno de ser chamado de teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e pondo-lhe o anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também um novilho cevado, matai-o, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho era morto e reviveu, estava perdido e se achou. E começaram a regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e quando voltou e foi chegando à casa, ouviu a música e a dança, e chamando os criados, perguntou-lhes o que era aquilo. Um deles respondeu: Chegou teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele se indignou e não queria entrar, e sabendo disso, seu pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Mas quando veio este teu filho que gastou teus bens com meretrizes, tu mandaste mandar um novilho mais gordo? Respondeu-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijarmos e alegrarmos, porque este teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. É um pouco longa essa parábola, e eu não sei se a minha leitura foi muito acelerada, mas eu vou tentar sintetizar. E se eu for fazer uma reflexão muito profunda, o tempo acho que não é muito viável. Eu vou tentar refletir os principais pontos dessa parábola, mas sugiro que todos façam a leitura. Primeiramente, o que seria um filho pródigo? Eu estava até comentando que eu achava que a palavra pródigo era uma palavra muito bonitinha. A pródigo deve ser um filho bom pra caramba, né? Um cara bacana. E aí fui pesquisar o que é pródigo. Pródigo é uma palavra que vem do latim e traz a ideia de ser uma pessoa que desperdiça muitas coisas. É uma pessoa que gasta muito, que desperdiça as coisas, que não dá valor para as coisas que tem e simplesmente aniquila com tudo que tem. Então, resumidamente, a parábola passa por meio desse personagem, o filho mais novo de um pai, que exige do pai o que ele tem de direito pelos bens, pega esse dinheiro, vai para outro país, gasta lá com as meretrizes, esse país começa a passar por um problema econômico, ele vai trabalhar e acaba comendo a comida dos porcos. E naquela situação ele fala: poxa, quando eu morava com meu pai, nem o jornaleiro que trabalhava para ele vivia essa condição que eu tenho. Eu vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir desculpa para ele, porque o que eu fiz com ele eu não mereço nem ser filho dele. E ele volta. E o pai recebe de maneira toda calorosa, grato para o filho ter voltado com saúde, e dá a melhor roupa, dá um anel, dá as melhores sandálias, mata o melhor animal que tem e faz uma festa para comemorar o retorno desse filho para casa. E o filho mais novo, que sempre seguiu as ordens do pai, que sempre esteve ali próximo do pai,
fica com certos ciúmes e comenta com o pai: poxa, eu sempre estive aqui do seu lado, sempre trabalhei para você, sempre fiz as coisas para você. E o pai responde no final: olha, você sempre esteve comigo, você sempre teve tudo que eu te dei. Mas esse filho aqui era um filho que eu tinha perdido, estava morto. E eu estou feliz pelo retorno dele. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer para refletir essa parábola, ao meu entender? Nós temos que identificar o que significa, de maneira concreta, dentro da visão espírita, cada personagem. Então, vamos pensar o seguinte: o que seria o filho pródigo? Como nós espíritas interpretamos essa passagem? O filho pródigo, que é o filho desobediente, vamos colocar hipoteticamente que o filho pródigo seja toda a humanidade. O filho pródigo, que desperdiça tudo, que não aproveita as oportunidades, simboliza a humanidade. E que o pai desse filho pródigo simboliza Deus. E o filho obediente, entre aspas, que no final fica com ciúmes, ele pode ser uma parcela dessa humanidade que se esforça para auxiliar o pai, para seguir as leis do pai, para fazer o trabalho que o pai necessita para o progresso daquela família, ou no nosso caso da humanidade. E tem um lado também de um filho extremamente ingrato, não reconhecendo tudo que o pai tem. Então vamos refletir por partes. O filho pródigo, o filho desobediente, podemos dizer que simboliza todos aqueles da humanidade que possuem posse daquilo que Deus nos dá, né? Tem posse dos bens, não só materiais, mas espirituais, físicos, que Deus nos proporciona, e que ele gasta tudo isso, ele exige do pai isso, e gasta tudo isso para atender os seus prazeres imediatos. E o que acontece com esse filho pródigo, quando ele pega esses bens? O que acontece com a humanidade quando ela simplesmente vive da intenção de atender os seus belos prazeres materiais? Chega um momento que a cada atitude que nós temos, nós colhemos uma consequência. E o país fica pobre, passa a necessidade e começa a comer as alfarrobas. Né? O que é alfarroba? A alfarroba é uma fruta que se dá para porco, né? Um vegetal lá que se joga para alimentar o porco. Então, esse filho representa isso. A humanidade, nós, espíritos imperfeitos, que temos tudo que o Pai nos dá, mas que por intempéries da vida e por más escolhas, por atendimento dos nossos vícios, dos nossos prazeres, a gente gasta todos esses bens e ficamos comendo alfarrobas. E aí quando a gente chega ao extremo, o filho pródigo chega ao extremo, vou fazer essa comparação, gente, no sentido de humanidade, acontece o que acontece na parábola. A gente volta para casa e nós somos recebidos com louvores, com merecimento e com conforto do Pai, que mostra que, como o Pai é Deus, Ele sempre vai nos amparar, Ele sempre vai nos proteger. Ele não faz distinção de que tipo de filho Ele tem. Nenhum de nós que somos filhos de Deus, que somos os filhos pródigos, nós somos abandonados, independente do tipo de pecado que nós possamos cometer. Deus não vai desprezar a gente, Deus não vai abandonar a gente, em nenhuma condição que nós estejamos. O filho pródigo, na parábola, ele foi o quê? Amparado.
Mas teve uma coisa que aconteceu antes dele ser amparado, que mostra na parábola. Foi o arrependimento dos seus atos e a humildade de reconhecer que errou, que fez ele voltar ao Pai. Por que é importante ressaltar isso? Porque muitas vezes nós somos o filho pródigo que usamos mal o bem dos nossos, exigimos o bem do nosso Pai, né? Usamos mal esse bem que o Pai nos dá e nós não nos arrependemos, não. Vivemos sua vida toda sofrendo e reclamando, mas jamais se arrepender e ter a humildade de reconhecer o erro. Deus amparou o filho pródigo porque, antes de tudo, não foi só pelo sofrimento, mas foi pela possibilidade que ele deu a si próprio de reconhecer o mal que ele fez para ele mesmo. E a humildade de se colocar ao Pai e dizer que errou. Essa passagem é muito importante, porque ela demonstra para nós que não há sofrimento eterno, que não há penas eternas, como nós aprendemos em muitas religiões. Porque se existisse isso, Deus não seria justo, Deus não seria sábio, Deus não seria misericordioso, Deus não seria amor. A lei de Deus, ela é igual para todos. Não existe a possibilidade da lei de Deus ser bom para os bons e ser ruim para as pessoas que são ruins. A justiça divina não permite privilégios e muito menos exclusões. O sol nasce para todos, a estrela brilha para todos e a tempestade também é para todos. É assim que nós pensamos a justiça divina. Digamos, a lei divina que age por todo o universo. E todos nós, como já disse, somos filhos pródigos. Porque todos nós, em vários momentos da nossa vida, nós afastamos de Deus. Boa parte das nossas vidas nós desprezamos tudo aquilo que Deus nos dá. E muitas vezes nós se entregamos à mercê dos nossos prazeres, dos nossos dissabores. E aí o que acontece com a vida da gente muitas vezes? Vem a dor, vem a miséria, vem o sofrimento. Foi porque Deus quis? Não, foi por nossas escolhas. É como muitas vezes eu reflito. Eu acho que eu não conheço, pelo menos eu não conhecia. Eu espero estar errado, inclusive, né? Porque eu não sou dono da razão. Mas eu não conheço ninguém que tenha tido uma vida linear, que não tenha tido um momento de apogeu e que não tenha tido um momento de declínio. Todos nós somos filhos pródigos. Agora, o que é importante a gente ressaltar nessa parábola também? O exemplo que ele nos dá. Quando nós nos compreendemos, quando nós reconhecemos as nossas imperfeições, as nossas limitações, como ele diz lá, comete pecados contra o céu. Quando nós observamos que nós, pelos nossos defeitos, nós não somos dignos de ser filhos de Deus e nos arrependemos, nós voltamos ao Pai. E eu vou repetir essa palavra: arrependemos. Por que eu repito arrependemos? Porque nós não vamos mudar. Ah, você está me desanimando. Não. Ninguém muda da noite para o dia. Nós somos espíritos milenares. Se nós temos defeitos hoje, é porque nós já tínhamos antes. Talvez até pior. Deus não está pedindo que a gente se santifique do dia para a noite. Deus está pedindo para que nós nos compreendamos, que nós possamos nos reconhecer e que nós possamos nos arrepender, porque a partir do arrependimento é que nós temos condições de voltar
para a casa do Pai. E aí ser recebido com festa. Porque esse arrependimento, ele nos conduz à oportunidade de nos regenerarmos. O que é regeneração? É você fazer a coisa novamente, sair daquilo que você estava e buscar o novo, mas não esquecendo as suas limitações, não apagando. A doutrina espírita não tem salvacionismo. Vir no centro espírita não vai salvar ninguém. Fazer evangelho aqui não vai salvar ninguém. Mas qual que é o objetivo? É fazer com que nós reflitamos sobre os bens divinos que nós temos. Reflitamos sobre uma vida além daquela que nós observamos, além do imediato. E compreender o amor e a justiça de Deus. Se a gente faz isso, é igual na parábola. Ele vai dar as melhores roupas, ele vai dar sandália, ele vai dar o anel, e mais do que isso, ele vai demonstrar toda a alegria por nós termos voltado para casa. Porque não há para Deus qualquer tipo de falta que nós cometamos que não possa ser reparada. Tudo se corrige e tudo se transforma. Trevas pode virar luz, algo pequeno pode se tornar algo grande, o erro pode trazer a verdade. É o que tem, inclusive, no papel do nosso centro, né? Uma frase do Chico Xavier: a desilusão é a visita da verdade. Então, o errar, Deus é tão perfeito que até quando nós erramos, nós tiramos o bem do erro. Nós temos a oportunidade de se arrepender, nós temos a capacidade de refletir sobre aquilo, e muitas vezes quando a gente erra, não vou dizer que a gente não possa errar de novo, ter o mesmo erro, mas com certeza muda. Com certeza a experiência do erro, ela corrige, ela transforma, limpa, e tudo vai se reconstruindo, porque isso faz parte do progresso espiritual. Faz parte do progresso espiritual essa reconstrução. Faz parte do progresso espiritual nós buscarmos esse autoconhecimento, desde que, como bons cristãos, quando digo bons cristãos, nós acreditamos em Cristo, nós buscamos aprender e praticar o Evangelho do Cristo. Por isso que antes do passo tem Evangelho, gente. Isso aí faz parte do tratamento. É mais importante a gente refletir, falar a gente, todos nós, tá? Não escutar o que eu estou falando, não tem só reflexão. Mas nós buscarmos juntos compreender o Evangelho do Cristo e cada um no seu dia a dia tentar praticar, nem que seja um tantinho assim, tá? Às vezes a gente nem consegue, eu mesmo demoro uns dias às vezes. Mas isso é o mais importante, a gente aprender e buscar colocar em prática o Evangelho do Cristo. É como diz o Bezerra de Menezes: nós não vivemos nada na Terra que não seja para o nosso progresso espiritual. Tanto os momentos felizes quanto os momentos de tristeza. E, como nos diz Allan Kardec, o nosso fardo, o nosso sofrimento é proporcional àquilo que a gente aguenta. Deus não dá, como eu gosto muito de citar, sempre cito, sou repetitivo mesmo. Um samba da Dona Helena Barbosa: Deus dá o frio conforme o cobertor. E a saudosa maloca querida, onde a gente passa dias felizes de nossa vida. Então Deus dá o frio conforme o cobertor. Nosso fardo não vai ser maior do que as nossas forças. Bem como a nossa recompensa, como diz Kardec, vai ser proporcional à coragem que a gente tem para enfrentar os problemas e à resignação em relação aos problemas. O que é a resignação? Resignação é você aceitar o que você está vivendo
sem reclamar. Não significa submissão, tá? Resignação. Resignação, então eu tenho que passar por isso, porque na existência passada eu arranquei muito cabelo das pessoas, quebrei muito dente das pessoas, então eu tenho que perder meus dentes mesmo e ficar careca. Não. Quem sou eu para saber da vida passada? Se Deus me deu o dom de esquecimento. Não importa o que da vida passada, eu não quero nem saber o que fiz semana passada. Resignação é você falar, opa, eu estou nessa condição, é porque alguma coisa eu fiz. Não importa o que, mas foi no passado. Agora eu quero vivenciar o que eu estou vivendo imediato hoje e buscar melhorar. Porque excesso de passado é igual a depressão. E excesso de futuro é igual a ansiedade. Então, vivamos o hoje. E Kardec ainda repete: aquele que se esforça seriamente para melhorar a sua condição, ele já alcança a felicidade na própria existência. Porque quando você busca fazer o bem e as coisas de maneira correta, vamos dizer assim, errando o menos possível, você já tem a maior felicidade do mundo, que está no livro dos Espíritos também, que é a consciência tranquila. Não tem coisa mais gostosa de dormir com a consciência tranquila. O mundo pode estar acabando, eu fiz minha parte. Egoísmo? Não, o resto não tinha mais o que fazer, não depende de mim. Eu tentei o meu melhor. Mas você podia ser melhor? Podia, mas o meu melhor agora é esse. Eu não consigo ser melhor. Se eu tentar ser melhor de uma coisa que eu não sou, eu vou ser mentiroso. E aí eu não vou estar fazendo bem. Eu vou ser hipócrita. Porque eu vou estar cobrando algo do outro que eu mesmo não sei fazer. Daí uma outra reflexão. Nós também somos o filho obediente. Não só o pródigo. Por que nós somos o filho obediente? O que o filho obediente fez com os bens que possuía? Morava com o pai, tinha tudo que o pai tinha. E deixa só para ele. É como diz na parábola dos talentos. Ele enterrou. Ele vivia com o pai. Digamos assim, não aprontou como um filho pródigo, mas também tudo que o pai deu, ele ficou na zona de conforto. Vivia às custas do pai, usufruía de todos os bens que ele tinha, e quando viu o irmão retornando, viu o pai fazendo a festa, falou: poxa pai, melhor novilho para ele, nem para mim que estou aqui o tempo todo com você mandou matar o melhor animal para a gente comer. Nem festa você faz para mim, só fez para ele, que gastou tudo os bens que ele tinha. Isso mostrou egoísmo, mostrou avareza, e ele se revoltou contra o pai. Então a nossa humanidade, ela é assim, composta de filhos pródigos e composta de filhos, entre aspas, obedientes. Que mostra, é uma percepção minha, na parábola, que muitas vezes parecem ser piores do que os pródigos. Porque se esconde. Quando o filho mais novo vai lá, o filho mais velho que fica na casa, vai lá e censura, o pai chama atenção, fala: nossa, meu filho estava morto, olha só o que ele passou e olha a humildade que ele teve de voltar. Olha o arrependimento que ele teve. Ele errou, mas se arrependeu e agora está tentando reconstruir de novo. E você que está na minha asa aqui e não faz nada? Ele não falou isso, tá? Isso é o Ronaldo que está falando. E você que está aqui do meu lado, mas está escondendo as suas paixões, os seus defeitos? Porque você está se mostrando egoísta, você está se mostrando avarento, está se mostrando revoltado, entendeu? Com cobiça. Então, nesse sentido, o filho pródigo estava morto, o pai abraçou, e no final, o filho que
vivia com o pai era um morto. Porque aquele vivenciou a experiência, se arrependeu e vai começar de novo. E o outro tem medo de viver a experiência. O pródigo ele saiu no mundo para satisfazer suas paixões. E o outro se aproveita do pai para manter seus confortos. Esconder quem realmente ele é. E aí eu deixo a seguinte reflexão para todos nós. Que filho que nós somos? O pródigo ou o obediente? Qual a reflexão que nós fazemos de nós mesmos sobre isso? Somos um, somos outro, somos outro ou somos os dois? Independente disso, o mais importante é nós sabermos que o nosso Pai não desampara ninguém. Ele não expulsa o filho obediente e muito menos nega a volta do filho pródigo. O mais importante é que, independente dos erros que a gente tenha ou das omissões que a gente faça, nós temos alguém que nos ampara e que, em todas as experiências que nós tenhamos, Ele vai buscar sempre nos dar o melhor. Nós não estamos sozinhos. Nós temos Deus e temos a manifestação do seu amor por meio de vários espíritos que estão lá o tempo todo. Sabe aquele desenho? Tem um anjinho e o diabinho, entendeu? Tem os dois lá, né? Geralmente a gente vai no que tem um chifrinho aqui, né? Mas de vez em quando a gente escuta esse. Mas independente disso, o nosso caminho é o progresso espiritual. Alguns vão demorar mais, outros vão demorar menos. Alguns ficam na casa do Pai escondendo os seus defeitos. Outros estão vivenciando os vários momentos da passagem dessa parábola. Uns estão saindo de casa agora, outros estão exigindo bem, os outros estão gastando os bens com as farras, os outros já estão começando a passar dificuldade porque o país ficou ruim de se viver, né? Estou falando da parábola, tá? Estou falando da vida real. E outros já estão comendo a comida dos porcos, outros estão pensando em voltar, outros já estão vendo se merecem ser filhos de Deus, e outros estão à festa, estão ganhando a sandália. Cada um de nós temos esses momentos em toda a nossa vida. Independente desses momentos, eu deixo uma frase de Kardec para a gente guardar no nosso coração, que ele diz o seguinte: ser espírita não é superar o próximo. Ser espírita é superar a si mesmo, esforçando-nos para melhorar sempre. E aí, essa é a reflexão da noite de hoje. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos então, nesse momento, agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, pela oportunidade do Evangelho, pelas reflexões. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa, recebendo desses amigos espirituais amor, compreensão, conforto para as nossas angústias. E nesse pensamento de gratidão a Deus, pedimos que por meio desses amigos também possam ser enviadas energias que nos tragam equilíbrio, que nos tragam estímulo, que nos tragam saúde, e que essa energia que se projeta sobre nós nessa sala também possa ser partilhada por nós, por meio de nossos pensamentos, por esta equipe espiritual, até os nossos lares. Que essa energia envolva todos que lá estejam, que faça uma asepsia em toda a psicosfera do nosso lar,
tirando toda e qualquer energia negativa que lá estiver e que infelizmente nós criamos. E se tiver algum amigo que não tem um propósito do bem, se for de merecimento do mesmo, que ele possa, por esta equipe também, ser encaminhado, auxiliado no lugar necessário. Que essa energia que chega agora em nossos lares se multiplique, que os nossos lares, assim como essa casa, seja também um foco de luz, que essas energias se espalhem também pelos nossos locais de trabalho, atingindo o ambiente e também trazendo paz e equilíbrio para todas as pessoas que lá estão, mesmo aquelas pessoas que nós ainda não aprendemos a compreender. E que essa energia se amplie também, vá até o lar dos nossos familiares, daqueles mais necessitados, e que em pensamento nesse momento nós sentimos a necessidade de auxiliá-lo. Que vá ao lar dos nossos amigos, e conforme ela vai atingindo esses lugares, ela se multiplica. E a equipe espiritual também a utiliza para o atendimento aos necessitados, nos hospitais, nas ruas, nos sanatórios, nas prisões, enfim, a todos aqueles que necessitam e que possam receber essa energia de acordo com o seu pensamento e com o seu merecimento. E nesse momento retornamos ao nosso pensamento a esta casa, agradecendo mais uma vez a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui refletindo sobre as palavras de Jesus, agradecendo por estar aqui com a oportunidade de não só refletir essas palavras, mas também colocá-las em prática, a benefício de nós e de nossa humanidade. Agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui também, podendo repensar sobre nossas ações, podendo agradecer e principalmente relembrar de todos os bens que o nosso Pai Maior nos oferece para a nossa existência física e principalmente para o nosso progresso espiritual. E assim, gratos, pedimos licença neste momento à equipe espiritual desta casa para encerrarmos o Evangelho da noite de hoje, louvando a prece de Jesus, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações da vida e livra-nos de todo mal, pois a ti pertence o reino, o esplendor e a glória, para todos sempre, graças a Deus e graças a Jesus.